A paz do seu família, queridos. E no vídeo de hoje nós vamos entender quem foram os juízes de Israel. Amém, queridos? E o primeiro juiz de Israel foi Otaniel ou Ataniel. Se a gente olhar bem para a vida de Otaniel, a Bíblia não fornece muito sobre a sua vida, sobre a sua descendência, sobre sua geração, nada do tipo. A gente só vamos entender apenas que ele foi aquele que libertou o povo de Israel do meio da servidão. Mas a única coisa que nós entendemos no capítulo de número 3 de Juízes, nós vamos ver que Otaniel foi aquele juiz carismático e a qual colocou ordem em Israel, a qual o povo muito bem o acolhia. Então Otaniel é o primeiro juiz de Israel. Queridos, e o segundo juiz de Israel se chama Eude. A gente conhecemos Eude, é muito conhecido no nosso meio cristão como o homem da mão canhota, ou seja, Eude foi o segundo juiz de Israel. A sua causa porque ele conseguiu libertar o povo das mãos dos moabitas. Eu acredito que esse daqui você conhece. E o terceiro juiz de Israel se chama Sangar. Quando nós olhamos para Sangar, nós vemos que Sangar libertou o povo de Israel das mãos dos filisteus, usando apenas uma guilhada de boi. Eita glória! E a quarta juiz de Israel, é isso mesmo, é uma mulher. Quando nós olhamos para quem é esta quarta juiz de Israel, nós vemos que se chama Débora. Débora, juntamente com seu esposo Baraque, que libertou o povo de Israel naquela época, quando o povo estava na terra de Canaã. Pense numa bênção, viu? Além de ser juíza, ela também era uma profetisa do Senhor. Quinto juiz de Israel é um dos que eu mais amo pregar sobre ele, se chama Gideão. Cara, eu amo a história de Gideão. Gideão significa lenhador, que era filho de Joás. Esse é uma das tribos menores que tinha naquela época. Queridos, Gideão é aqueles que juntamente somente com 300 homens venceu a próxima. Gideão, ali sim, viu? Peguei. Queridos, e o sexto juiz de Israel se chama Abimeleque. Abimeleque, ele foi o filho de Gideão, mas a gente conhecemos a história de Abimeleque e vamos ver que Abimeleque ele foi a qual necessitou, ele precisou matar até os seus próprios irmãos para ser proclamado rei dos Siqueneitas. Oh glória! Sétimo juiz de Israel se chama Tolá. E Tolá, ele ainda conseguiu liderar o povo de Israel após o filho de Gideão, como a gente vimos aqui, Abimeleque, tomar aquele poder todinho. A Bíblia diz que Tolá conseguiu reerguer o povo novamente, tomar e conseguiu liderar o povo sobre Abimeleque. Queridos, e outro juiz que é muito conhecido no nosso meio e tem uma história magnífica é a história de Jefté. Queridos, quando nós olhamos para a história de Jefté, ele, então, por causa de sua mãe, sua prostituta, seus próprios irmãos, sendo de outro casamento, vai pegar Jefté e vai expulsar, e ele vai para a terra de Tob. E lá na terra de Tob ele vai se juntar com homens valentes, igual a ele. Ei, isso é uma história maravilhosa. Depois vocês vão lá e conferem a história de Jefté. Outro dia eu vou trazer a história de Jefté aqui no canal. Amém, queridos? Pense num homem usado por Deus. Jefté, ele tinha tudo para dar errado. Jefté, filho de uma prostituta desprezada, mas só que quando Jefté, ele decide dentro de si que iria conseguir, que iria fazer aquilo que o Senhor tinha permitido. Nós vemos sobre a vida de Jefté que Deus honrou a vida de Jefté. E esses três juízes, a qual eu vou falar agora para vocês, a Bíblia não dá muita informação sobre eles, que é Isba, Alon e Abedon. Por quê? Porque o único respaldo bíblico que a gente temos é somente sobre Abedon, que nós sabemos que ele montava sobre 70 jumentas. Eu acredito que esse juiz você conhece, sabe quem foi ele? Sansão. Quando nós vemos a história de Sansão, uma das histórias mais conhecidas no universo cristão é a história de Sansão, porque Sansão significa homem do sol, nazireno,
nós vemos que a história de Sansão é muito conhecida pelo aquele fato sobre Dalila, a qual cortou seus cabelos, a qual o Senhor, você muito bem conhece. Amém, querido? O último juiz para encerrar nossa lista de juízes de Israel se chama sacerdote Eli. Sacerdote Eli, ele é conhecido como sendo o pai de Ofni e Finéias, a qual também foi o pai na fé do profeta Samuel. Amém, queridos? Nós entendemos que durante 40 anos o sacerdote Eli, ele julgou Israel. Sabemos que a sua morte foi um pouco trágica, quando a arca do concerto do Senhor foi levada pelos filisteus, e vamos ver que ele, devido à sua desobediência, Deus vai permitir a sua morte. E o último dos juízes para encerrar nosso vídeo de hoje se chama profeta Samuel. Se vocês olharem o meu vídeo anterior aqui, nós vamos ver bem aqui, vai passar aqui, ó. Nós vamos ver que o profeta Samuel foi o único desses personagens bíblicos que teve os 3 cargos de Israel: profeta, sacerdote e juiz. Não teve mais ninguém em Israel que teve esses 3 tipos de cargo. É um homem de muita admiração, até porque ele nasceu de austeridade. Bem, queridos, e esse foi o vídeo de hoje. Já não se esquece de dar aquele joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Se não é inscrito, se inscreve e até a próxima. Fui!